Eu acredito que as redes sociais, elas têm um potencial muito grande de trazer para o senso comum, para a população como um todo, aquela ideia de esfera pública. No sentido que a esfera, ela reverbera as opiniões, ela estimula os debates que são muito importantes para o desenvolvimento da democracia e da sociedade como um todo. Então, se a gente está falando de contexto eleitoral, a gente tem que falar de debates realmente acontecendo na sociedade. E sobre as redes sociais no Brasil hoje, a gente não pode deixar de citar o Twitter, que é um fenômeno bastante interessante, e ele tem ali aquela estrutura das micronarrativas, em tese uma estrutura de um blog, mas que você coloca mensagens bastante curtas. Tem gente que não gosta desse tipo do Twitter construir as narrativas, porque justamente hoje as pessoas têm o hábito de ler pouco. Mas se a gente pensa que nós estamos no contexto da internet, que o Twitter tem a ver com essa lógica da internet, ele tem justamente o potencial de levar aquele participante da rede social para outros textos, justamente por causa da estrutura hipertextual da internet. Então, o Twitter seria, no caso das eleições, poderia ser uma porta de entrada, uma janela para outros textos, em que o eleitor, ele realmente tem acesso a conteúdos e a um debate um pouco mais aprofundado do que a gente está acostumado a ver na televisão. Claro que a gente não pode ser inocente e deixar de compreender que o Twitter, ele também seria um instrumental do ponto de vista de marketing. Mas ele tem um componente bastante interessante em que o leitor, o participante da rede social, ele está ali como uma pessoa ativa. Então, eu acho bastante interessante esta capacidade de trazer de volta a questão da esfera pública, porque rompe totalmente com a lógica de meio de comunicação de massa, que a gente sabe está ultrapassada. Há muitos anos os teóricos dizem que ela está ultrapassada, porque o leitor ou o participante, ou o leitor, o receptor, seriam ideias ultrapassadas. Mas nesse caso, das redes sociais, da internet, a gente vê a realização de fato daquela pessoa que comunica como um participante ativo do processo. Agora, acho que não tem resposta para a sua pergunta sobre o papel das redes. Eu acho que não tem uma resposta exata, porque as redes são ferramentas, e toda ferramenta ganha importância de acordo com o uso social que elas acabam tendo na sociedade. Então, pode ser um bom instrumento nesse sentido, em que ajuda a ampliar o debate, principalmente se a gente vê que cada vez mais a tendência os candidatos que têm mais financiamento, mais dinheiro mesmo, eles terem mais tempo, terem mais oportunidades nesse tipo de propaganda eleitoral convencional que existe. Pelo tempo, pelas alianças partidárias e também pela capacidade, a partir do dinheiro mesmo, do financiamento mesmo, de fazer a propaganda, fazer o marketing nos moldes tradicionais. Então, acho que a internet e as redes sociais, principalmente, rompem um pouco com essa lógica, criam novas potencialidades.